desisti. Eu já desisti de ver depois como é que fica, porque é horrível se ver depois, né? Bom, faz igual eu. Nem procura ver, não. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Gianderson, coordenador do curso de fisioterapia da Unidoctor. E nós agradecemos a presença de vocês com muita felicidade, com muita satisfação. Nós convidamos o professor Pedro Luiz Ferro para poder falar um pouquinho para a gente sobre os desafios da formação em saúde. Acreditamos que seja um tema importante e relevante, principalmente porque há um caminho natural de obstáculos a serem vencidos, e às vezes nós observamos que alguns alunos têm dificuldades na persistência. Então, nada mais assim lógico do que trazer profissionais da área da saúde, e o professor Pedro, que é formado em psicologia, ele é doutor em ciências sociais pela PUC. Ele vai poder falar um pouquinho mais do currículo dele aqui, né? Tem um embasamento muito forte para trazer informações para a gente. Ele atua ainda clinicamente, né, como psicólogo, e ele é professor universitário. A participação dele, nós agradecemos aqui, a voluntariedade, a prontidão em nos apoiar nesse projeto. O convite ele foi feito para alunos da área da saúde, tanto da Unidoctor quanto externos. Então, se você não é um aluno ainda da Unidoctor, fique à vontade, sinta-se em casa, porque o nosso objetivo é fazer com que o desenvolvimento humano ele possa acontecer em todas as direções. E se precisar de algum auxílio, algum suporte, a equipe da Doctor vai estar sempre pronta para te auxiliar, ok? Nesse momento, passamos a palavra ao professor Pedro. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer a Doctor pelo convite, agradecer ao coordenador do curso de fisioterapia, o professor Gianderson, pelo convite, e é um prazer muito grande estar com vocês aqui, alunos do curso de fisioterapia. Eu acredito que tem alguns alunos de outras instituições que eu convidei, que estejam também presentes. Queria dar boa noite a todos. O que se torna importante, boa noite, nesse momento, é uma apresentação pessoal para que as pessoas conheçam minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. Eu iniciei o curso de psicologia em 2003, aqui mesmo no estado do Espírito Santo, com um objetivo único, na época, de ser um psicólogo clínico. Ou seja, eu queria abrir um consultório e ganhar dinheiro com consultas. Eu acho que todo mundo que hoje faz qualquer tipo de graduação, ele vislumbra lá na frente ter seu consultório, ter muitos clientes e trabalhar com isso. Então, a minha trajetória começa profissional em 2003. Eu me formei em 2007. O meu estágio do último ano, do 5º ano, foi em psicologia clínica, foi uma formação clínica. Né? E quando a gente chega no 5º ano, a expectativa é enorme de como será a sua vida, como será o emprego, o que você vai fazer. E aí que vem, às vezes, muitas vezes, aquele balde de água fria das pessoas. Nós descobrimos que, no caso dos psicólogos, dificilmente você vai sobreviver de consultório, ainda mais no início de carreira. Em 2007 ainda não havia esses convênios ainda com os planos de saúde, né? Uma grande parcela tinha consultórios, e aí você cai no mercado, você começa a descobrir como é que são as variáveis de mercado. Ou seja, em 2008, a trajetória
no curso de psicologia, fazendo o quê? Um processo seletivo para Casa Marista de Semi-Liberdade. Ou seja, o psicólogo clínico foi atuar no sistema socioeducativo. Eu fiquei na Casa Marista trabalhando com adolescentes em conflito com a lei durante um ano. No ano seguinte e no posterior, eu trabalhei no IASES. O IASES, na unidade de internação, que fica em Cariacica sede, e depois na semi-internação, semi-internato. Então foi a primeira experiência. Muito diferente daquela que eu havia planejado inicialmente de ter um consultório e seguir fazendo atendimentos individuais. Posteriormente a isso, no ano já de 2011, eu iniciei meu mestrado. Meu mestrado em Ciências Sociais, com uma instituição que era vinculada à outra de São Paulo, que era a PUC, que era associada, e fui fazer dentro da área de Ciências Sociais, que eu achava interessante estudar como se fabricava, entre aspas, um adolescente em conflito com a lei. Então eu resolvi fazer pesquisa dentro dessa área. E eu lembro que uma coisa interessante agora, que no último ano meu, no curso de psicologia, nós tínhamos um projeto lá junto com a fisioterapia, que era o atendimento de pessoas que tinham algum tipo de sequelas, de acidentes. Então era feito um trabalho muito importante do fisioterapeuta, e naquela época, já em 2007, não é tanto tempo assim, né, mas eu vendo hoje já um bom caminho, nós já fazíamos um trabalho multidisciplinar dentro da policlínica onde eu atuava. Eu tive contato com os fisioterapeutas e foi um trabalho muito interessante, esse trabalho multidisciplinar. Mas, enfim, aí, entre 2011 e 2013, eu estava realizando o meu mestrado acadêmico, normal, regular. E como fui parar na academia? Acabei que fui convidado para dar aula numa instituição de ensino. E o primeiro curso que eu fui dar aula foi o curso de Direito. Comecei do nono curso de Direito. E ali fiquei, desde 2012 até hoje, eu continuo atuando. De Direito, passei a ser professor também do curso de Pedagogia, o curso técnico de Segurança do Trabalho. E aí eu ficava pensando, quando é que eu vou realizar o meu sonho de ter o meu consultório? Né? Olha só que já o viés totalmente diferente daquilo que eu havia planejado. Em 2013, eu resolvi emendar o meu mestrado em doutorado, né? E continuei estudando, lecionando, e o meu doutorado já foi um pouquinho diferente. Eu já tinha uma experiência dentro de uma instituição militar e fui pesquisar dentro dessa instituição alguns fenômenos, como violência e outros mais. E acabei também pesquisando umas questões psicológicas dentro dessa instituição. Sou professor da Academia de Polícia Militar desde 2012 também. Sou professor do curso de formação de oficiais, do curso de habilitação de sargentos e curso de formação de soldados. Eu quis fazer uma pesquisa mais completa. E terminei meu doutorado só em 2018. Eu tive que prorrogar um pouquinho por questões profissionais e acabei que eu prorroguei o meu doutorado. O ano passado, fui convidado para fazer parte do governo. Né? Eu ocupo um cargo técnico, não é um cargo político, na Secretaria de Segurança Pública. E desenvolvo hoje, dentro da Secretaria de Segurança Pública, um projeto de saúde mental. Nós temos uma comissão própria, que é uma comissão permanente de saúde, que tem vários braços. Né? Um deles é a saúde mental, que a saúde é multidisciplinar. E, no momento, eu estou desenvolvendo esse projeto de saúde mental dentro das forças policiais. Todas as forças. O Espírito Santo é o único estado brasileiro, hoje, que tem uma comissão própria, permanente, de saúde, que tem a composição de todas as forças policiais.
E quando eu falo de todas as forças policiais, eu não estou só falando de polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros militar. Eu estou falando também da Polícia Rodoviária Federal, eu estou falando da Polícia Federal, das guardas municipais e do sistema de justiça. Então, nós temos representantes de todos esses segmentos, de todas essas instituições, e estamos num trabalho que já tem aproximadamente um ano também, desenvolvendo vários projetos. E nós, é claro, esse ano fomos pegos aí com a pandemia, eu acho que ninguém estava preparado para isso, ninguém no mundo estava preparado para isso, e aconteceram coisas diferentes. Então, hoje, o que eu faço? Além de estar na Secretaria de Segurança, no Observatório da Segurança Pública, eu sou professor de uma instituição de ensino, que eu me reservo aqui o direito de não falar, né, que eu não vim para fazer propaganda nenhuma. Eu estou atendendo aqui um convite de um amigo para poder falar sobre a profissão. E tenho um consultório particular também, faço alguns atendimentos, com pouco tempo que me resta, eu procuro fazer alguns atendimentos, que eu não queria desvincular da clínica, né? Ou seja, eu só fui conseguir ter um consultório, fazer atendimento clínico, depois de mais de 10 anos de formado. Isso não quer dizer que eu tenho que jogar um balde de água fria nos sonhos de vocês, pelo contrário. Nós temos que ressignificar a vida sempre. E foi o que eu fui tentando fazer na minha vida inteira, ressignificando, e até estava brincando com o professor Jean Anderson, antes de vocês chegarem, com essa coisa de, como dizia, de fazer upgrade, né? É uma palavra para mim que até é moderna, essa coisa de upgrade, expertise, são palavras para mim que eu tenho que sempre estar agregando no meu dicionário, né? E eu estou aqui. Esse sou eu, sou Pedro, pai da Vitória, né? Minha filha é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, ela está estudando um curso de Direito, estuda Ciências Sociais, uma pessoa muito aplicada, eu tenho muito orgulho dela. Enfim, vamos lá? Vamos ao assunto, então, que eu vim aqui para tratar com vocês. A gente tem que entender o seguinte, gente. A área de saúde, como um todo, ela vem passando nos últimos anos, nos últimos 10 anos, vou colocar na última década, né, por profundas mudanças. E são várias mudanças. Entre elas, há, certamente, a descoberta de novas tecnologias. Existe o quê? A maior longevidade da população. Hoje em dia, a expectativa de vida é muito maior. A gente está seguindo por uma expectativa de vida muito maior. Já estamos aí com mais de 75 anos. E outros fatores que fazem o quê? Que a gente se altere, que a gente mude a forma como nós enxergamos o processo de saúde. O profissional de saúde ele precisa se adequar constantemente a essas alterações. Em busca da excelência no tratamento de todos os pacientes. Eu lembro que quando comecei a estudar psicologia, eu sabia que eu não ia parar nunca mais de estudar. E é uma verdade. É uma afirmação que tem coerência. A gente não para mais de estudar. A gente está sempre se atualizando. Então, por esse motivo, o profissional de saúde ele precisa fazer o quê? Ele precisa prezar pela melhor experiência possível para os pacientes. Seu paciente é único. Seu paciente é aquele que vai fazer a sua propaganda, tanto positiva quanto negativa. Melhor se for uma propaganda positiva, que é aquela de boca, que eu acredito que funciona muito. Mais do que esse marketing todo, essa indústria cultural que existe aquela propaganda do boca a boca. Ele vai avaliar você sistematicamente, o seu serviço prestado. Se você está tomando os cuidados com a saúde dele, e se o seu foco está também centrado na questão social, ou no cidadão. Que grande parte de vocês, eu quero entender, que também estejam pretendendo se inserir no Estado, para trabalhar no Estado, através das unidades de saúde, hospitais e outros postos. A fisioterapia ela está inserida diretamente nos vários segmentos profissionais.
Então, nós devemos estar atentos. Né? É muito importante, muito importante. Nós temos outra coisa para falar. O crescimento da iniciativa privada, a utilização de novas tecnologias. E muitas delas estão sendo assim, introduzidas nos processos de rotina do profissional de saúde. Um exemplo claro agora, como foi o coronavírus, os atendimentos nossos, psicológicos, passaram a ser como está sendo aqui, atendimentos através da internet. Então, eu tenho certeza que a fisioterapia está pensando em alguma coisa ainda. Aí eu fico pensando, quase que 99% é toque, né? E como é que vocês vão fazer para poder sobreviver a essa mudança? Eu acho que é tomando os devidos cuidados, obviamente, com os aspectos de higiene e também de, vamos colocar assim, de prevenção dentro dos consultórios, dentro das clínicas e das unidades. Existe o que hoje? Uma ampla conexão entre a internet. Ela ajuda muito a diminuir custos, por um lado. Por outro lado, tem algumas profissões que ainda necessitam de estar junto com o paciente. Né? E vocês não sabem como vocês são importantes nesse momento. Se nesse momento você não pode estar ali com o paciente que está infectado, quando ele sair daquele hospital, com certeza ele precisa muito para retomar as funções mecânicas dele. Então, é importante a gente estar preparado. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai trabalhar essa retaguarda com relação a esses pacientes? Além disso, hoje em dia, existe um serviço muito personalizado no cuidado de atendimento com os pacientes. Uma briga muito grande, uma briga no bom sentido que nós temos entre nós psicólogos, é a questão do empreendedorismo. O psicólogo ser empreendedor, o psicólogo está no mercado divulgar o trabalho dele. Eu creio que na fisioterapia é muito importante para vocês estarem pensando nessa questão. Como que eu posso empreender o meu trabalho da melhor forma possível? Aí eu tenho certeza que os meios digitais irão ajudá-los a desenvolver. São as microempresas, os meios da vida, e essa prestação de serviços. Alguns lugares... Opa, alguém falou aí? Em alguns lugares, o público pode ter acesso aos recursos de aprimoramento, diagnóstico e tratamento. Hoje, eles têm esses recursos através do serviço público, que são unidades de saúde, centros de saúde e hospitais. O que tem hoje acontecido também com essa questão da tecnologia é a redução do tempo de atendimento que se espera, já que estão disponíveis vários serviços. Hoje você consegue agendar uma consulta pelo seu celular, uma vacina você consegue agendar pelo celular e, claro, que também você conseguirá, já consegue acessar os serviços de fisioterapia através de aplicativos. Uma coisa que é importante para a gente, é preciso manejar as redes de conexão com eficiência. Nós temos muita responsabilidade naquilo que nós informamos para as pessoas. É uma questão de ética profissional. Questão de ética. Saber o que você está passando e passar com responsabilidade as informações para as pessoas. Então, nós hoje temos uma gama de serviços integrados em saúde. Nós temos serviços de atenção primária, que são muito importantes, serviços hospitalares de continuidade. E todas as instituições devem estar como? Conectadas e focadas na construção e investigação, inovação, com outros prestadores que tenham o mesmo foco, que é um foco nacional e internacional. O que eu digo, então? Que a pesquisa é essencial para o aprimoramento dos nossos trabalhos. Nós não trabalhamos com senso comum. Nós trabalhamos com senso científico, pautado na ciência, sempre. Então,
Infelizmente, para alguns, infelizmente para nós, não existem achismos no nosso tipo de trabalho. Não dá para ir para indução, né? Gente, olha só. Para suprir essa demanda, os profissionais de saúde devem ser dotados de várias competências, principalmente em gestão de equipes multiprofissionais. Devem estar atentos às resoluções de conflitos, gerenciamento de conflitos, a comunicação, a administração e a gestão de serviços de saúde. Os trabalhos sempre serão, dentro das equipes do Estado ou das prefeituras, trabalhos multidisciplinares, mesmo nos hospitais privados. É uma equipe grande que trabalha. Esse trabalho ele ultrapassa as fronteiras e as distâncias das especialidades. Nós congregamos conhecimento, nós multiplicamos conhecimentos, sempre dialogando, aprendendo um com o outro. A criação de novas funções de algumas profissões é necessária. Já existem em muitos lugares. Em especial, de profissionais como conselheiros, até mesmo em genética hoje em dia. Criadores de novas tecnologias, capacitados em gestão de pacientes e treinadores de pessoal. Nós temos o título hoje de personal para quase tudo, né? Uma das questões que eu queria debater com vocês, só um minutinho para beber uma água, é a questão do aumento da longevidade. Hoje em dia, o ser humano ele vive mais. O quê? Ele tem uma gama de tratamentos preventivos que ele pode estar fazendo. A medicina evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, e doenças que há 20 anos não tinham tratamento, hoje, além de ter tratamento, tem cura. Então, é necessário, sim, a gente entender que existe um outro público-alvo para a gente cuidar, que é o povo da terceira idade, da melhor idade, como nos referimos a eles com muito carinho. Eles estão aí e necessitam do nosso profissionalismo e necessitam da nossa atenção. Sim, nós vivemos mais. E essa frase representa uma nova era na saúde, principalmente no Brasil. Com o aumento da expectativa de vida, pra vocês terem uma ideia, a expectativa de vida aumentou 30 anos desde os anos 40 do século XX. Ou seja, desde 1940 para cá, vejam bem, nossa expectativa aumentou 40 anos de vida. Isso a fonte é o IBGE. Essa longevidade, ela vem o quê? Também em ocorrência de você diagnosticar a doença com um bom tempo. Antigamente, o diagnóstico já era quando ela já estava bem desenvolvida. Hoje você consegue fazer o diagnóstico com muita antecedência e consegue fazer o tratamento adequado. O profissional de saúde ele deve estar mais assim capacitado para atender e prestar serviços de qualidade a essa população que está cada vez mais idosa. Sempre buscando especialização e pós-graduação nas áreas de interesse. Eu vou falar daqui a pouquinho com relação a isso, a questão da pós-graduação e da especialização, que é para a gente poder também entender que não dá hoje em dia para ficar parado. E nesse quesito, como os gerontólogos, né, gerontologia, profissionais de diversas áreas, promoção de envelhecimento. Inclusive, na polícia hoje, são as forças policiais, nós estamos nos preocupando hoje com aqueles servidores públicos militares que estão para se aposentar. Porque ele vem trabalhando durante 30, 35 anos. Aí, um certo dia, alguém chega para ele e fala, você está aposentado. E ele fica com essa lacuna, como será o amanhã? Então, é necessário hoje
nós preparamos os funcionários públicos civis, militares e também do setor privado para uma aposentadoria. É preciso aliar a formação, conhecimento de novas tecnologias, tratamentos para a otimização de cuidados de toda uma população, né, que de forma geral ela vem envelhecendo. É preciso investir em atividades de prevenção, para que assim seja possível evitar o gasto com cuidados mais complexos. Eu não me canso de falar, meus alunos, eu quero falar para vocês também, que a forma mais poderosa de investimento que nós temos são os cuidados de atenção primária. Se nós cuidarmos bem dos nossos jovens, dos nossos já adultos e dos nossos idosos, nós vamos gastar muito menos. Porque o serviço de alta complexidade é caríssimo. Como nós estamos vendo hoje em dia, com os leitos lotados, respiradores de menos. Eu não quero entrar nessa questão política, né? Mas nós vemos que quanto custa, hoje em dia, um tratamento de alta complexidade. É caríssimo, né? E nem todo mundo dispõe. Mas o tratamento de atenção primária, ele não é caro. Os hospitais, hoje em dia, se transformaram em quê? Em centros especializados. Os hospitais hoje, alguns, são hospitais de referência, como nós temos aqui no Espírito Santo. Hospital infantil, hospital só especializado para pessoas com queimaduras, agora, por essa questão dessa pandemia, traumatismo e outros mais. Isso tudo tende a crescer, devendo concluir uma excelência na prestação de serviços e cuidados. É importante que as instituições foquem no serviço de maior valor agregado e de maior complexidade. Isso requer maior envolvimento de vocês, conhecimento sobre tecnologias novas e complexas. Os serviços mais simples e de menor complexidade devem ser disponibilizados por instituições que promovam o quê? Justamente a saúde primária. Os custos são mais baixos e com maior rapidez para quem necessitar. Nós temos também aqui, nós sempre, e quero frisar isso, buscar excelência em tudo que nós fazemos. Eu sempre faço uma brincadeira nos lugares que eu sou muito bem atendido, e tenho sido muito bem atendido, que é a questão da fidelização do seu cliente, do seu paciente. Trate-o bem, né? Com certeza ele irá voltar. Trate-o mal. Além de não voltar, ele vai falar de você para muita gente. Eu tenho certeza disso. Então, eu não sou uma pessoa... É óbvio que eu tenho defeitos, como todas as pessoas têm. Eu já tive momentos que eu não estava bem, né, e isso repercute muito mal. Então, eu prefiro hoje não fazer atendimentos, não ter um trabalho mais próximo, um dia que eu não estou bem, do que passar uma sensação, que é uma sensação errada. Às vezes está com um problema pessoal e você acaba passando isso para o lado profissional. É uma coisa que tem que ser evitada ao máximo. Então, foi uma experiência que eu já vivi e hoje eu trabalho assertivamente. Eu evito o máximo possível ter que vivenciar de novo uma situação dessa. É preferível você não fazer. Ou indicar uma pessoa que possa fazer. É isso que é importante, né? É o que fica. Além da primeira impressão, o tratamento que você vai dar. Vocês, eu pergunto para vocês, a gente vai estar falando daqui a pouco. Vocês têm visões inovadoras? Tem? Vocês já pensaram em alguma coisa? É o terceiro período, daqui a pouco estou indo para o quarto período. Vocês já pensaram? Vocês já procuraram ver algum tipo de pesquisa que vocês podem estar fazendo junto à comunidade, junto aí com o coordenador de vocês? Projetos de pesquisa, não só individuais, mas coletivos.
Essa inovação é muito importante, para que vocês possam, lá na frente, colher esses frutos de hoje. Vocês ficam realmente não só conceituados, como empoderados profissionalmente. Nós temos que pensar que, hoje em dia, tudo muda rapidamente. Antigamente era uma progressão aritmética e hoje nós estamos aí já numa progressão geométrica de mudanças que ocorrem no mundo. Aonde eu quero chegar agora? O aumento da concorrência e níveis de especialização. Os profissionais, nós temos que ficar atentos para a atualização. Isso tem que ser constante, porque nós devemos suprir as novas exigências. Elas são complexas. Além de buscar sempre pela excelência na sua área de atuação, nós temos que estar pensando como é que está o mercado hoje em dia. Em alguns lugares, vamos voltar aí 15 anos, 16 anos, só a graduação era suficiente para a sua inserção no mercado de trabalho. Passado certo tempo, passaram a exigir que os profissionais tivessem especialização para trabalhar em determinados segmentos. Acelerando o processo, mestrado e, hoje em dia, doutorado. É uma exigência de algumas instituições, não todas as instituições, mas é importante sempre uma especialização, ou 2 ou 3, na área que você resolveu trabalhar. Torna-se importante. Eu sou um recrutador, por exemplo, vou colocar eu no papel de recrutador, de seleção e recrutamento. É óbvio que, além da entrevista, além do perfil do profissional, eu faria uma opção, claramente, por aquele que tem mais especialização, mais expertise dentro da área de trabalho, na área que é requisitada para ele. Nós temos que estar atentos ao processo de educação continuada. Um bom currículo faz a diferença dentro do mercado. O século XXI, esse século que nós vivemos, necessita de profissionais que tenham investido em formação, competência para cuidados de gestão, certamente, em saúde, também. Também focando sempre no melhor atendimento possível, não esqueçam disso, para satisfação daquele carinha, daquele senhor, daquela senhora, que é o seu paciente, que é o seu cliente. O número de profissionais de saúde tem crescendo muito, principalmente nas áreas que nós conhecemos, como psicologia, fisioterapia, na própria odontologia, nutrição. São muitas áreas que têm uma procura enorme hoje por profissionais. Mas também nós formamos muito e a concorrência também aumenta muito. E a empresa não vai pensar 2 vezes em contratar aquele que tiver maior qualificação. Nós temos uma outra questão aqui para debater, daqui a pouco eu vou abrir o debate, que é a questão dos crescimentos dos custos de saúde como um todo. Nós sabemos um preço hoje no plano de saúde, como é difícil pagar um plano de saúde. Nós sabemos que cada vez está mais difícil o Estado manter profissionais nas áreas de saúde, dentro das unidades de saúde e outras unidades de referência, pela questão de custos. É muito custoso. Então, o aumento dos custos, hoje, de despesas, definitivamente é um dos grandes desafios do profissional de saúde no Brasil. Essa é uma realidade, é inerente à realidade atual, ao contrário do que muita gente pensa, viu? E tem causas bastante variadas aí, destinadas e complementares, que agravam ainda mais o problema. Uma delas, com certeza, eu tenho que falar, né? O desvio de dinheiro público, do horário público. Isso faz muita diferença. Sem querer entrar em A, B ou C, mas o desvio de verbas que são destinadas à saúde pública causam um caos como nós estamos vendo agora. Um outro motivo importante, que cabe afirmar aqui, é a transição demográfica. Uma vez que a população brasileira vive mais, consequentemente, ela está envelhecendo mais,
E isso eleva a procura por serviços médicos em todos os seus âmbitos, incluindo também vocês, os fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais da área de saúde. Eu vi aqui na sala que tem educadores físicos, ou seja, é um leque muito grande de profissões que estão sendo impactadas por isso. Uma coisa que aconteceu, vou fazer uma consideração aqui, com a crise econômica que nós vivemos nos últimos anos, muitas pessoas saíram do plano particular que elas tinham, dos planos de saúde, e foram ser atendidos em unidades de saúde e queriam ter a mesma excelência de antes. É muito interessante esse contato delas, que elas tinham antes, com a realidade nossa. Eu sempre fui muito bem atendido nos serviços de unidade de saúde, em hospitais, sempre fui um usuário do SUS, nunca tive problema. Mas outras pessoas que não estavam acostumadas, não utilizavam o SUS, começaram a entender também a grande importância da existência do SUS, que é uma das nossas conquistas que não pode ser deixada de lado. Nós não podemos abrir mão disso. O SUS é uma conquista, é uma das mais importantes conquistas das políticas públicas brasileiras. Então, muitas pessoas elas viram essa importância a partir do momento que elas não conseguiram mais pagar o seu plano de saúde. A mudança também do perfil epidemiológico da população também mexe nessa questão dessa equação. Se na década passadas infecciosas, e agora, infelizmente, nós voltamos a ser, que possivelmente eram mais baratas de tratar, atualmente nós temos o quê? Uma patologia crônica de uma doença infecto-contagiosa, que superou o câncer, a diabetes e a hipertensão. Essas comorbidades, é óbvio que elas são hoje comorbidades que potencializam o coronavírus, né? Mas a questão epidêmica voltou e voltou com muita força no Brasil. Hoje, assim, já partindo para o finalzinho aqui, outra situação relevante, desafiadora no Brasil hoje é a questão da iniciativa privada. Porventura, suprir as demandas e necessidades do sistema público. A tendência é que, cada vez mais, clínicas e consultórios particulares se tornem estabelecimentos integrados ao SUS. Gostaria muito que isso viesse a acontecer, né? O desafio nosso, hoje em dia, é criar essa alteração de perfil profissional. Nós temos que, diferente do que eu pensava lá atrás, que eu teria o meu consultório e que eu ia trabalhar com meus pacientes ali, deitados no divã. Não é por aí. Isso não acontece. Pode acontecer depois de um certo tempo, mas hoje em dia a dificuldade é muito grande, até mesmo para você manter um consultório particular. Nós temos que pensar em atender pacientes de todos os segmentos da área de saúde. Todos os segmentos. Das diversos níveis educacionais, de classes sociais. Nós temos que pensar como entender essa população, como entender esses novos diagnósticos. Eu estava vendo aqui, até na transparência que vocês vão ter acesso daqui a pouco, hoje em dia todo mundo tem um médico dentro de casa, tem um fisioterapeuta dentro de casa, um psicólogo dentro de casa, né, que é o tal do Google, né? Então ele vai lá e pesquisa determinado sintoma, e vem e ele quer conversar, né? As pessoas são informadas. Isso não quer dizer que a gente tem a expertise que nós temos, mas eles têm informação. E nós temos que, claro, debater com eles da melhor forma possível. Gente, empreendedorismo, gestão, são importantíssimas para vocês que estão aí no caminho acadêmico e que pretendem se tornar profissionais das diversas áreas, segmentos da saúde. Então, nós temos que buscar sempre esse comprometimento com o atendimento e também com as pessoas, né? Então, é isso. Eu vou encerrando por aqui, porque eu estou aqui para falar mais sobre saúde coletiva
eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora, se for possível, para a gente iniciar o debate. Coordenador, nós podemos começar aí? Podemos sim. Vamos só organizar o seguinte. Eu quero falar um pouquinho. Posso? Você deixa eu falar? Vontade. Enquanto eu falo aqui, o pessoal vai colocando as perguntas no chat, tá ok? Tem umas perguntas que foram feitas lá para cima. Certo. Aí eu vou fazer minhas considerações aqui, vou ver a pergunta do colega e em seguida a gente dá sequência com as novas perguntas, tá ok? Então, não pode ser mal criado com debatedor aqui, com palestrante. Jamais. Professor, na sua abordagem aí, algumas coisas destacaram. A primeira é uma fala que veio à mente, sair da caixa, né? Eu acho que Exatamente. pensar em saúde hoje, na realidade, a formação no nível superior, ela te exige isso, né? Sair da caixa, sair daquele padrão, daquela formatação. Existem métodos a serem adotados, existem processos a serem cumpridos, mas o pensamento ele precisa ser mais amplo, né? Tem que ser fora da caixa. Com relação à saúde em si, a atenção primária, você destacou aí, né? A gente lembra que, eu sempre falo isso para a turma, enquanto profissionais da saúde, nós somos agentes de saúde, né? E a partir do momento que eu assumo a condição de estudante de nível superior em saúde, a população ela já vem sobre nós, vê em nós um referencial, né? Voltando aí à questão da pandemia, a gente tem que achar engraçado algumas situações, mas é estarrecedor. É absurdo ver algumas pessoas trazerem com tanta segurança informações incorretas. A gente que trabalha no hospital, fica mais claro, por exemplo, quando mostra um raio-x e a pessoa fala, sabe, absurdos daquilo. Então, a gente precisa entender que nós somos o recurso da população para coibir, limitar ou corrigir esses erros de profissionais que não são da área, né? E o outro aspecto é a multidisciplinaridade, que eu destacar aqui. É engraçado que teve a primeira pergunta foi sobre pesquisa, né? Mas a multidisciplinaridade, normalmente a gente associa, não sei na sua prática aí, a assistência. Você vai com um grupo atender alguém. Só que na docência, você tem uma equipe multidisciplinar. São pessoas formadas em diversas áreas, com diversas competências, convergindo para um bem comum, a formação do aluno numa determinada área. E a pesquisa também, né? A pesquisa é uma área bem propícia à multidisciplinaridade. Então, só alguns pontos aí para destacar e lembrar que o desafio da formação em saúde, ela não começa, não começa lá na conclusão da formação, né? Do conteúdo em si. Ele começa quando você entra e decide, quando você assume o papel. Então, você ainda pode não ter autorização legal para agir como um profissional da área, mas você já é visto como agente de saúde e como alguém referência na sua área. Por isso que alguns colegas devem receber muitas perguntas, né? Muitos questionamentos sobre questões, não sabem responder, mas a população já vê, já visualiza. E eu vejo isso como um ponto favorável, no aspecto de atratividade, né? E o empreendedorismo está aí para ensinar como você atrair cada vez mais esse público, mas também de responsabilidade. Você está assumindo uma responsabilidade com a população. E isso é muito bem visto, né? Finalizando, o Covid tem destacado o papel não só do médico, mas de outros profissionais que têm trabalhado
em prol da saúde. A gente tem muito educador físico aqui, né, no grupo, futuro educador físico, quer dizer, a galera que está dando aula aí por videoconferência ou via YouTube, a galera da farmácia aí que assessora, olha, toma esse, toma tal medicamento, tal medicamento. A fisioterapia, você ressaltou lá no início sobre a possibilidade de atuar, e tem, porque a base para qualquer assistência é uma boa avaliação, e se você avalia bem, você consegue prestar uma consultoria, você consegue prestar um direcionamento de maneira segura, eficiente, eficaz. Então, assim, só alguns detalhes aí para a gente ressaltar do que você fez a gente pensar, né? Pode falar aí que eu vou lá procurar a pergunta do colega. Não, eu estava assim, ninguém me preparou no 5º ano de faculdade para ser empreendedor. Hoje eu vejo como seria importante um aluno de 5º ano, 4º ano, dependendo do curso que ele faz, como que seria importante prepará-lo para ser empreendedor, para ter seu próprio negócio. A psicologia, até hoje ainda, tem um certo preconceito de alguns profissionais que o psicólogo ele não deve se autopromover, né? Ele não deve falar dele próprio. Como? Hoje em dia, pleno século XXI, nós estamos no século da imagem. Como? Se você não é visto, você não é lembrado, você não é falado. E como que as pessoas ficam sabendo? Então, nós tivemos que... Isso é uma discussão constante dos profissionais, a gente tem discutido muito sobre isso, e eu sou a favor, sim. Eu acho que o profissional ele tem que fazer a propaganda, sim, ele tem que ser conhecido pelo trabalho dele e tem que ser destacado, com certeza, ele tem que ser assim. E eu acho importante para vocês aí que estão no curso, que estão aí crescendo juntos aí, estarem pensando no final, uma disciplina exclusivamente de como empreender. Eu acho claro que, se eu conheço bem o professor Janderson, ele deve ter pensado nisso, né? Nessa disciplina exclusivamente para isso. Tem sim, nos nossos cursos tem. Até mesmo porque essa deficiência aí, né, que você menciona, historicamente ela veio para mim também, né? Não é para falar sobre mim, mas eu também patinei sapateei, sem sair do lugar, uns 7 anos, né? O professor Janderson, só desculpe interrompê-lo, nós somos referência para eles, né? Eu acho que essas experiências nossas são muito importantes para eles saberem no que eles devem acertar e o que eles não devem fazer, principalmente. Então, valorizando então aqui, eu fiquei 7 anos tentando uma colocação no mercado de trabalho, né? Eu tentei buscar meios para estabilizar, mas só no 7º ano que eu consegui realmente assim me posicionar e fixar na gestão e na assistência em fisioterapia. Mas até lá foi rodar muitos domicílios, rodar muitos serviços, até ser considerado alguém como de fato uma referência. Então, essa dificuldade inicial, essa barreira inicial, para alguns pode assustar, mas na realidade é o que faz parte da gente, né? Até mesmo porque não se sai pleno e nunca se estará pleno, né? O conhecimento ele é mutável. O próprio Covid, vamos pegar bem atual, né? A própria pandemia, o Covid, as ideias que se faziam em fevereiro, hoje nós estamos em maio. São menos de 3 meses em tempo, 60, 90 dias, em que muita ideia concreta da parte biológica, fisiopatológica, causada pelo vírus, mudou, foi aperfeiçoado, foi ajustado. Junto com isso, as técnicas de preparo, de abordagem ao paciente, tanto na parte medicamentosa, quanto no autocuidado do profissional. A ideia, para alguns até assusta, mas antes de cuidar da saúde profissional, você precisa da sua saúde bem cuidada. Porque se você adoecer, você é menos um profissional
atuante no ambiente e você é mais um potencial de risco para a população ao redor. Então, assim, são conhecimentos, concepções que vão sendo construídas e não importa se o profissional tinha 10 anos de formado, 20 anos de formado, ele precisou reaprender agora, ele precisou rever os conceitos dele agora e se atualizar. E com certeza, Exatamente. muita informação vem por aí. Inclusive, spoiler, a gente deve ter uma palestra no dia 15 sobre o Covid, tá bom? Então, aguarde aí, porque a gente está estruturando ainda. Então, vamos lá, pessoal, perguntas? Ô, Janderson, só Pode para falar. fechar, se você me permite aqui, eu acho que o maior desafio hoje do profissional de saúde, nós temos um inimigo muito poderoso, chama-se fake news e o senso comum. Ambos não são bem-vindos na área acadêmica e não são bem-vindos a nós, profissionais da saúde. Hoje, por exemplo, foram distribuídas máscaras nos terminais rodoviários. Por incrível que pareça, muita gente jogou no lixo a máscara. Aí eu fico me perguntando aqui, o que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva uma pessoa, sabendo que é um vírus mortal, que é um vírus que se propaga através do ar, a sair de casa sem máscara? O que leva uma pessoa a ir contra as normas da Organização Mundial de Saúde? O que leva a população a ir contra a ciência? Então, eu acho que o maior inimigo do ser humano é ele próprio e é aquele que acredita, que não acredita, aliás, na ciência. Isso é um problema muito sério, né? Só uma colocação minha, o meu direito de expressar, né? Estou expressando uma opinião minha, que eu acho que é louvável, uma vez que nós vamos ter sérios problemas com relação à pandemia nas próximas 2 semanas, por negligência total de algumas pessoas. Tá certo. Pessoal, alguém quer abrir o áudio e perguntar? Eu não localizei perguntas aqui diretas. Não tem. Professor, dentro da pergunta do colega lá no início, ele questiona sobre pesquisa, certo? O senhor conversou aí, falou com a gente sobre um pouquinho do papel da pesquisa e deu estímulo, né, à participação. Inclusive, na DOCO, nós temos um grupo não, nós temos uma disciplina que ela é recorrente, o nome dela é Projeto Integrador, no nosso curso, que visa realmente integrar os conceitos de saúde pública, saúde coletiva, epidemiologia, entre outros, integrados junto às demandas da comunidade, a comunidade local. De que forma, em outras palavras agora, um pouco mais direto, de que forma o aluno, o futuro profissional, ele pode enxergar a pesquisa na sua realidade profissional? Ela é parcial, ela é integral, ela é total, vai depender do profissional. De que forma ele vai conseguir ver a importância, por exemplo, de um artigo científico nas suas condutas? Você pode esmiuçar um pouquinho para eles? Então, posso, claro. Antes de mais nada, a Vitória mandou um postzinho aí, falando da questão do fake news nos Estados Unidos. Eu não consegui ler tudo, mas um dirigente lá dos Estados Unidos falando que água sanitária, acho que foi isso, poderia ser usado no combate. Algumas pessoas simplesmente ingeriram a água sanitária e vieram a óbito, né? Isso é realmente deprimente, é uma lástima, né? O chefe de Estado fazer isso. Mas, enfim, como que é importante a pesquisa? Eu vou falar de duas pesquisas dentro da minha área. A primeira pesquisa, eu fui querer entender o que leva, por exemplo, um adolescente a ser um adolescente em conflito com a lei. Então, eu fiz uma pesquisa de 2 anos, mas antes disso, eu já apresentava dados que levavam ao entendimento do porquê acontecia determinado fenômeno social, que partia da família para depois para a sociedade num todo. Aí, o que eu fiz aí?
A partir daí, eu produzi artigos científicos. Uma coisa que eu tenho orgulho de falar e que eu gostaria que vocês também tomassem conhecimento, é que eu fui bolsista. Eu não paguei pelo meu mestrado. Vocês pagaram pelo meu mestrado. Meu doutorado, vocês pagaram pelo meu doutorado. Eu fui bolsista também. Primeiro foi pela FAPES, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa aqui do Espírito Santo. Então, a minha dissertação de mestrado, como tinha a relevância pública, eu acabei sendo financiado com dinheiro do povo, dinheiro da população. E o que eu queria retornar com a pesquisa? É fazer que houvessem políticas públicas de prevenção para que esse adolescente não se tornasse um adolescente em conflito com a lei. Veja só, vocês estão inseridos num bairro que é próximo a uma região de população precária. Né? O que vocês podem estar fazendo? A FAPES, que é essa fundação de amparo, ela possibilita pagar para vocês, não está encerrado ainda, essas pesquisas estão sendo realizadas. Vocês se inscrevem no programa PIC Júnior para realizar pesquisas. Como que vocês podem, por exemplo, estar estabelecendo algum tipo de trabalho de relevância pública dentro do território ao qual vocês estão inseridos. Não precisa ser necessariamente onde está a faculdade de vocês, mas pode ser no próprio bairro que você mora. Como? Eu dei um exemplo lá atrás, um programa, por exemplo, de preparação para o envelhecimento, para a aposentadoria, das pessoas que vão aposentar. Outras pessoas que têm deficiência física, como que você pode estar trabalhando essas questões dentro do seu bairro ou dentro do espaço no qual você está inserido? Vocês apresentam, sim, o projeto para o seu coordenador, que o seu coordenador vai reunir condições de estar apresentando isso para a FAPES. Esses projetos são remunerados. São remunerados e o que é mais importante é você ver a sua pesquisa depois estar sendo utilizada como política pública de prevenção ou mesmo está sendo utilizado como medidas de saúde. É por aí, Janderson? Foi isso que ele perguntou? Foi isso que eu respondi? Então, só dando sequência a essa linha de raciocínio, há uma grande relevância da pesquisa, porque ela que consolida ações, em síntese, né? O interesse... As políticas públicas. Isso, exatamente. O interesse nesse tipo de pesquisa, ele é justamente para dar retorno à comunidade daquilo que é a sua formação. Ele citou o exemplo dele, da prática, da experiência de vida dele, né, do apoio público em relação à pesquisa que ele desenvolveu. As pesquisas, né, que foram várias. Inclusive, o professor Pedro, ele é autor de livro também, tá? Se quiser falar dos seus livros aí, pode ficar à vontade. E, na sequência, voltando aqui, quando você promove esse conhecimento junto à comunidade, eu, particularmente, eu visualizo isso como uma forma empreendedora também. Porque se você, no seu bairro, na sua comunidade, ainda na faculdade, se vê identificado com um profissional da área, o feedback, o retorno para isso, ele é muito mais favorável do que o cara que chega no último ano, apresenta a foto de um diploma no status lá do Instagram, das redes sociais, e só. Hoje, por exemplo, os profissionais, o que eles têm feito hoje muito? Mesmo antes de pandemia, né? Divulgação, imagem. Olha, eu sou fisioterapeuta, eu sou farmacêutico, eu sou nutricionista, eu sou, a todo tempo. Agora, imagina se você consegue, junto com a comunidade, crescer. Sabe, desenvolver a sua comunidade, desenvolver as ações, você vai ser o cara da comunidade. Eles vão lembrar primeiro de você. Alguém do território desenvolvendo políticas públicas dentro do território dele. Não há melhor fórmula. É perfeita essa fórmula. E não precisa ser intervencionista, né? A ideia da pesquisa, muitas das vezes a pessoa quer construir o robô, né? O robô que atende... Ela pode ser descritiva, ela pode ser analítica, ela pode ser para onde você quiser. O leque de pesquisa ele é grande, ele é enorme, né? Exatamente. Isso permite a identificação e o fortalecimento seu enquanto
estudante, que vai refletir no seu desempenho, e o referencial de um profissional à disposição da comunidade, certo? Eu estou conversando com você aqui e, assim, vai brotando um monte de ideias para vocês que são da área de fisioterapia, né? Em função do Covid-19 aí, vocês podem estar vendo aí quais são as consequências. Está fazendo pesquisa com dados de pessoas que já foram curadas, quais foram as sequelas e qual o papel da fisioterapia, né, para essas pessoas. Não só o papel da fisioterapia, mas como tem mais estudantes aqui, o pessoal da psicologia, o pessoal da biomedicina, acabei de ver uma postagem aqui, o pessoal da educação física, como que é importante. Não. Ou seja, nós temos aqui realmente pensar na atualidade como que nós podemos, de certa forma, estar colaborando de forma efetiva na promoção de saúde pós, por exemplo, Covid-19. Né? É uma das ideias. A gente está conversando e a coisa vai rolando aqui, eu vou pensando, né? O que nós podemos fazer, efetivamente? Você havia comentado sobre a Vitória, que ela comentou sobre o exemplo dos Estados Unidos, a fake news, sobre a vacina causar autismo. Isso foi disseminado e acaba que interferiu, né, com picos de doenças, né, no local. Você também comentou a questão da fake news em relação a galera que tomou, né, a água sanitária por causa de uma infeliz colocação de um governante, né. Eu vejo nesse aspecto aí, reforçar, né, se você, enquanto estudante, está no meio da comunidade e vê essa notícia, você é o cara para poder fazer a diferença, né? O cara para poder chegar e intervir. E aí a gente já, quer dizer, você pega na pesquisa, você começa a sua pesquisa e de repente você está interagindo com a comunidade com uma série de informações que ela vai te questionar: isso é verdade? Eu posso fazer isso? E quem sabe, antes mesmo de um diploma, você garantir qualidade de vida para a pessoa. Ou que ela até evite que ela morra, né? Abordando assim no campo extremo, né? Vamos chamar isso de consciência social, né? De consciência social, que eu acho que é muito importante hoje em dia, essa consciência, essa ajuda mútua, essa cooperação entre pessoas que moram no mesmo lugar. Eu fico muito feliz que todos os brasileiros hoje, de forma geral, quando eu falo todos, grande parte dos brasileiros conseguem hoje acessar o ensino universitário. Então, o mínimo que a gente poderia fazer, eu fico pensando nisso, como que a gente pode devolver determinadas coisas, né, para a população. Eu sempre pensei nisso. Pô, eles tiram muito dinheiro no meu doutorado, é dinheiro do povo. Eu acho que eu não ficaria tranquilo, eu não dormiria direito se eu não pudesse devolver quase 5 anos de pesquisa, uma política pública voltada para a população, para o funcionalismo, para quem quer que seja, né? Então tem que ter finalidade realmente, né? Então hoje em dia, quando eu fui fazer o estudo lá na Polícia Militar, eu precisava entender todos os aspectos biopsicossociais para hoje estar propondo políticas de saúde mental dentro da população. Eu precisava conhecer intimamente o público da minha política pública. E vocês que são estudantes, que são dos bairros, quem melhor que vocês para conhecerem a realidade do espaço, do território que vocês estão inseridos? Eu faço essa grande pergunta. Ninguém, são vocês próprios. Né? Então, eu tenho um desejo muito grande que vocês levem essas pesquisas, essas propostas de pesquisa para o professor Janderson. Tem muita coisa para ser trabalhada. Muita coisa para ser trabalhada. Né? Vocês formem grupos de estudo, estejam aí todos aí com o maior tempo possível dentro da área de pesquisa. E para um amigo lá que perguntou, essas pesquisas são remuneradas. Não são remuneradas no valor que vocês mereceriam ganhar, mas tem remuneração. Muitas delas têm, e tem apoio forte do governo do Estado do Espírito Santo para que elas sejam realizadas. Tá, joia. A Lidiane fez uma pergunta. Você quer ler aí no chat ou a gente
ler para você. Foi muito rápido. Peraí. A Lidiane falou assim, muito rapidinho. Boa noite, professor. Sou enfermeira e estudante de biomedicina. Percebo na pele os desafios diários do profissional da saúde e um deles é como somos hostilizados quando reivindicamos por melhorias. Ainda existem profissionais e cidadãos que não desejam o melhor a nós. Ela faz uma colocação em relação à desvalorização profissional. Enquanto enfermeira, né, tem buscado aí uma progressão na carreira como estudante de biomedicina. Como é que você vê essa hostilização do profissional em saúde, o profissional da área da saúde? Aí ela deve estar se referindo mais especificamente à questão da assistência, né? Em primeiro lugar, Lidiane, eu queria dar os parabéns, não só para você, mas para todos os profissionais enfermeiros que são, para mim, profissionais extremamente corajosos, são profissionais brilhantes e que estão, sim, arriscando a vida por outras pessoas. Vocês têm minha profunda admiração. Profunda admiração. Eu acho, Lidiane, que aconteceu um evento lamentável em Brasília e, como eu não vim aqui para discutir política, a gente pode estar vindo uma outra hora para discutir política, né? Mas foi lamentável aquela agressão que as enfermeiras sofreram lá em Brasília. Muita gente de senso comum, com senso mítico, religioso, e eu não quero entrar também na questão religiosa, porque existem religiões maravilhosas. Eu acho que os segmentos religiosos fazem um trabalho maravilhoso, né? Mas, infelizmente, existem alguns segmentos, como o meu segmento, outros segmentos que não fazem um trabalho legal. Mas o que ocorre? Eu acho que nós entramos nessa pandemia com uma desvalorização do profissional de saúde, principalmente aqueles que não são tão lembrados como os médicos, né? E os enfermeiros-chefes, padrões. Mas nós vamos sair disso bem diferentes de como nós entramos. Eu acho que realmente agora, eu acho que a população está se dando conta de como esse serviço, de como esses profissionais brilhantes são essenciais para a máquina do serviço público de saúde funcionar. Então, assim, eu acho que a perspectiva, a minha expectativa é que nós vamos sair dessa pandemia extremamente fortalecidos, muito mais dignos do que jamais fomos, né? E essas pessoas que agem dessa maneira, agressivamente, ou que não dão o devido valor aos profissionais de saúde, realmente eu acho que eles teriam que repensar na própria existência, né? Eles têm que repensar em outras coisas. Tem que pensar em outras coisas. Mas, mais uma vez, eu quero deixar aqui a minha admiração por todos os profissionais, todos que estão envolvidos na linha de frente, cuidando dos nossos doentes. Vocês, são 10, tá bom? Anderson. Parabéns aí para a turma. Professor, eu vou fazer uma pergunta. Espera aí que o Patrick fez uma pergunta aqui. Para o bacharel seria a mesma coisa, essa questão de políticas públicas, que é de extrema importância. Afinal de contas, os bacharéis têm estudado muito o caso de trazer livremente o acesso ao direito do movimento corporal a todos. A pergunta seria a seguinte: o bacharel de educação física pode atuar em hospital em alguma área específica? E a questão do âmbito da pesquisa, como funcionaria o ingresso para este órgão? Com relação à pesquisa, normalmente, o Patrick, vou começar respondendo e depois eu te passo a parte mais difícil, tá bom? Pois é, obrigado. Com relação à pesquisa, Patrick, normalmente você consegue, através de editais, apresentar o seu projeto. Por isso, é importante você não esperar sair o edital, mas já ter um projeto em mente, algo escrito, faz uma parceria com a sua instituição, com seus professores,
deixa pronto ali. Saindo o edital, você busca o recurso. Outros órgãos, aí ele citou a FAPES, né? Mas existem grupos de apoio que você pode ir lá apresentar e, havendo interesse, eles vão investir. E até mesmo no capital privado, sempre levando em consideração de que há um interesse a ser atingido. Quando é público, o interesse é público, como foi nas pesquisas do professor Pedro. Quando é privado, tem que saber o interesse da instituição. Então, são caminhos em que você consegue buscar recursos para desenvolver o seu conhecimento e ainda ter, através de uma bolsa, um suporte educacional na sua formação, tá ok? Agora, com relação à participação do educador físico na área hospitalar. Professor, tem identificação? Quer falar alguma coisa? Não, eu gosto aqui, eu não tenho vergonha não, porque eu estava consultando aqui também o Google aqui para poder responder para ele, porque eu não sou da área de educação física, e nós temos diferença entre o bacharel de psicologia e licenciatura. É uma questão realmente da parte acadêmica, de quem vai poder dar aula e quem não vai poder dar aula. Mas aqui, olha só, aqui é bem claro a questão do bacharel. Né? O bacharel, ele vai poder, sim, fazer um trabalho específico dentro de academias, dentro pode ser um personal trainer, né? Ele pode ser um colaborador fixo, ou seja, o bacharel, diferente do licenciado, a diferença básica está no exercício profissional. Exercício profissional. Agora, eu vou dar uma dica para vocês aí, vocês que são mais novos. Todos os anos, eu não sei como é que está esse ano, as Forças Armadas brasileiras fazem concurso público para os mais variados segmentos da saúde. Os mais variados segmentos. Inclusive para fisioterapeuta. O salário inicial nas Forças Armadas está em torno de R$8.000, para quem não sabe. O concurso são poucas vagas, mas existe. Né? Existe uma escola que é para a formação do oficial, que é especificamente para a formação, tanto na aeronáutica, quanto no exército, quanto na marinha. E aí, ó, amigo, que você, como bacharel em educação física, você vai poder prestar esse concurso, tá bom? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Só repete a pergunta dele para mim, Anderson, só por favor, para ter certeza que eu respondi da forma certa. A pergunta é, o educador bacharel em educação física pode atuar em hospital, em alguma área específica, no caso, no hospital? Então, sim, pode. Ele pode exercer a profissão dele. O que ele não pode é dar aula. Ele não pode dar aula em universidade, em faculdade. É isso. Pode ser. Precisaria de uma formação complementar, né? Exatamente. O que acontece, só tentando assim, explorar um pouquinho mais, realmente também não é da minha área do conhecimento, porque é educação física, mas que o interesse da instituição ele está voltado para um público específico. E aí tem que buscar essa análise de que forma você, enquanto educador físico, consegue se inserir. E aí a gente resgata aquele discurso que nós falamos há pouco sobre empreendedorismo. Buscar oportunidades, buscar apresentar o seu trabalho, buscar apresentar o seu serviço, buscar interagir com equipes. Eu acho que isso é mais importante do que saber se é ou não é possível, porque enquanto você produz resultado, enquanto você e nem sempre o seu produzir resultado está simplesmente na assistência, mas no sistema, o seu trabalho é interessante, tá ok? A gente tem que considerar também algumas ponderações. Vamos fazer um contrapeso aqui com a fisioterapia. No hospital, você vai ver muito do fisioterapeuta atuar. Mas tem dependendo do tipo de internação hospitalar, dependendo do tipo de institucionalização, você carece também de educador físico para progredir algumas ações com o paciente. Da mesma forma acontece na academia, na tradicional academia. Você precisa do educador físico, até mesmo do registro da academia no Conselho de Educação Física para o funcionamento. Só que você pode agregar também valor com a atuação de outros profissionais, como o fisioterapeuta, como o nutricionista, que vão te dar o suporte complementar ali na academia, tá ok? Então, eu vejo como oportunidade de atuação.
O que vale é o quê? A sua proposta, o seu projeto. De que forma você vai apresentar? E eu acho que aí está o interesse de se trabalhar essa questão. Tá ok? Eu entendi. Mas o que eu falo para ele também o leque de concursos públicos é muito grande para os profissionais da área de saúde. Seria interessante ele estar conhecendo aí os lugares que propiciam esses concursos, que são carreiras sólidas, né, e que vale a pena você conhecer, né? Conhecer. Professor, uma última pergunta aqui, pode? Está quase chegando a nossa hora. Agora eu vou mudar bastante o foco aqui, tá vendo? Tá bom? Vou tornar bem acadêmica aqui a discussão. É comum a gente ter alguns questionamentos que dizem assim, por que eu estou estudando isso? Olha, eu sou fisioterapeuta. Por que eu vou estudar parasitologia? Por que eu, como enfermeiro, vou estudar biomecânica, por exemplo? Na realidade, nem sei se tem na grade, né? Mas, assim, são diversos exemplos. Eu não quero trabalhar com saúde pública. Por que eu tenho que estudar saúde pública? Sabe? Por que dessas disciplinas básicas e base na matriz curricular dos cursos na área da saúde? Você consegue trazer para nós um fundamento para que isso se torne um pouco mais leve para os alunos, para que eles compreendam? Porque que lá na hora de pegar o diploma de fisioterapeuta, ou de educador físico, ou de psicólogo, nutricionista, foi tão importante eles estudarem conceitos tão básicos. Pois eu tive que estudar algumas disciplinas que eu não entendia até então o porquê delas. Uma delas era estatística. E hoje eu vejo quanto foi importante a disciplina de estatística. Não é fácil não, hein? Na minha formação. Outra disciplina, a questão de sociologia, eu acabei que fui estudar sociologia depois, fazer 2 pós dentro de sociologia. Mas por que conhecer os aspectos coletivos dentro de uma sociedade? Conhecer a antropologia, conhecer a sociologia e a própria política. Para que estudar isso, né? Filosofia, para que estudar filosofia? Então, são perguntas que se fazem. Quando eu já dou aula para alguns outros cursos, quando eu chego no curso de ciências contábeis, aí você imagina o professor Pedro aqui chegar para dar aula para um curso de ciências contábeis. Aí eu fico pensando, o que aquele aluno de ciências contábeis deve estar pensando aqui de ter aula com psicólogo, né? E para quê? Eu respondo. Para estabelecer as relações interpessoais dele dentro de uma empresa que ele for trabalhar. Né? Para gerenciar determinados conflitos e outros segmentos mais. Então, ele vai estar utilizando psicologia para isso. Né? E dentro da fisioterapia, eu acredito também que o aluno deve perguntar, mas para que a disciplina de psicologia dentro de uma grade? Nem sei se tem, viu, Janderson? Mas eu acredito que deve ter em algum lugar. Tem sim. Deve ter psicologia. Mas para quê? Poxa, você vai estar trabalhando com quem? Com um ser humano debilitado, muitas vezes com dor. E se você não tiver um entendimento desse ser humano, de quem é o ser humano, como que você vai trabalhar? Não é? Qual tipo de resposta que você vai dar para o ser humano se você não trabalha com algumas disciplinas de humanidades? É a mesma coisa que eu me perguntava, para que determinadas coisas? No que eu vou usar? E a experiência profissional só provou que eram necessárias. Eu trabalhar hoje com essas disciplinas que lá no passado eu também não gostava, fazia bico para estudar. Muito importante. Viu? Só para tentar acrescentar aqui um pouquinho, é conteúdo profissional, né? Não é conteúdo amador, não é Google Responde, não é Dr. Google, né? Não é pensamento filosófico, né? Porque todos nós temos um pensamento filosófico, todos nós temos ideias. Isso é importante pensar, refletir, mas não é o suficiente. Quando a gente se relaciona profissionalmente, a gente precisa de embasamento,
né? E o embasamento está na ciência, está na pesquisa, o embasamento está nos livros, o embasamento não é só nas experiências, na prática, né? A gente precisa de evidência, a gente precisa de construir essa base, e aí torna-se importante esses fundamentos na formação, né? É assim, não existiria o senso científico sem o senso comum. Né? O senso científico ele tem uma base empírica muito grande, né? Vem de várias e várias experiências. Mas, já tendo essas experiências, já formalizadas as experiências, já medidas, já conceituadas, a gente tem que voltar para a ideia antiga do senso comum, né? Então, perde uma certa ilógica, né? Você já ter feito a experimentação, já ter comprovado cientificamente aquilo que era do senso comum, que era a teoria, e depois você vai voltar e deixa de acreditar. Então, nós temos, sim, que estar sempre ligados no senso científico, que eu acho que é o que nos protege de muitas coisas hoje em dia, né? Licença, eu ia até falar sobre isso, na verdade, porque o colega tinha falado sobre não ser pensamento filosófico. Mas a gente nunca pode esquecer que a filosofia ela não é apenas empírica, ela é também científica. Então, você pensar em pensamento filosófico, você falar em pensamento filosófico, tem também base científica. Então, não nos enganemos ao pensar que o senso comum ele é tão limitado, porque se não houvesse senso comum, jamais teria produção de pesquisa científica. Exatamente. É de onde se resgatam as questões, né? Sim. E falando em A filosofia, questões... filosofia, a mãe, o pai, ela é tudo de todas as ciências, né? Com certeza. E não fossem as questões, não chegaríamos até aqui. E chegando até aqui, a gente vê que tem mais questão em aberto, mais a se pensar, do que simplesmente a se buscar um currículo, né? É infundável o espaço do saber para se construir um profissional, né? Concorda? A minha grande questão hoje em dia é tanta tecnologia a serviço de quem? E para quem? Né? O que nós fazemos com esse arcabouço todo de tecnologia? Né? Nós usamos para quê? É para o bem? É para a humanidade? Né? Eu acho que a grande questão minha, hoje em dia, e eu acho que do mundo também, é onde foi parar a nossa humanidade diante de tanta tecnologia. Então, tem um momento que a gente precisa sentar e fazer uma reflexão profunda, né? Nós continuamos ainda humanos? Né? Até onde nós iremos? Temos que pensar. Professor, seu espaço aí para fazer as considerações finais. Os colegas que estão acompanhando, se quiserem fazer alguma colocação aí no final, algum comentário, pode finalizar também com os comentários ali. Todo seu, professor, pode falar. Considerações finais. Sim, em primeiro lugar, eu gostaria que você disponibilizasse o meu e-mail, que é o do Google, para os alunos, se eles quiserem fazer perguntas. Que às vezes fala aí que eu vou digitar aqui. Pedro. Professor.dr pedroluisferro@gmail.com. Eu queria pedir para os alunos, às vezes o aluno ele fica intimidado, ele é um pouco mais tímido, ele fica com vergonha de perguntar alguma coisa. Vê se está correto aí no chat. Está certinho. Muito bem. Beleza. Então, eu estou à disposição para responder perguntas. Se vocês quiserem fazer depois, eu vou respondê-las. Tá? Vou ter o maior prazer em responder a pergunta de vocês. E as considerações finais, mais uma vez, agradecer pela oportunidade da Unidocton, ter me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês, ser acolhido por vocês, alunos, pelo coordenador. Eu queria agradecer ao professor Jean Anderson por essa oportunidade de estar aqui. Né? São muitos adjetivos que eu teria para falar dele, mas o mais importante é que ele é uma grande pessoa, um grande homem, um grande profissional. Eu tenho muita admiração por ele.
E agradecer a espectadora especial que está aí, que é minha filha, né, a Vitória Lírio Ferro. É um dos meus orgulhos ter passado por essa vida, ainda não sei quantos anos eu tenho ainda. Oh, meu Deus. Os orgulhos que eu tenho de ter, assim, colocado nesse mundo junto com a mãe dela, né, com a Rosiane. Mas, gente, é isso. Eu queria agradecer a todos e dizer que eu estou à disposição para quaisquer dúvidas que venham a surgir decorrente dessa palestra, tá bom? E por aqui fica o meu boa noite para vocês. Eu desejo uma semana cheia de graça, iluminada, com bastante humanidade. Humanidade, né? Vamos plantar isso nos corações, né? Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi enriquecedor. O professor Pedro, ele é um profissional extremamente acessível, um amigo extremamente leal. Entra junto, né? Cai dentro mesmo para resolver. E é um prazer tê-lo conosco. Espero que estejamos cada vez mais próximos aqui na DOC. Quem sabe em pouco tempo. A gente fica feliz com sua participação. Agradecemos a participação dos alunos, a dedicação daqueles que se inscreveram e se envolveram. A gente agradece no sentido de ter respondido a nossa expectativa, mas mais ainda na ansiedade de ter construído em vocês algo que seja diferencial na formação. Com os alunos de fisioterapia, nós temos tido algumas reuniões, nós temos frisado o seguinte aspecto: não adianta a gente simplesmente trazer à mão de vocês um diploma, é preciso prepará-los para o mercado, preparar para essa atividade profissional de maneira profissional, não na base do conteúdo apenas, mas na base do empreendedorismo, da gestão. Então, o autoconhecimento, o enfrentamento dos desafios, ele vem para isso, para que vocês possam concluir a formação de vocês de maneira diferenciada. Bom, sem mais, agradeço mais uma vez a todos, ao professor, a Vitória aí, o apoio, dar os parabéns pela estrutura que vocês têm buscado. Tenho certeza que o professor Pedro, Pedrão, ele tem muito ainda para nos ensinar e a gente vai em busca disso, tá ok? Abraço aí, boa noite, tchau, tchau, muito obrigado. Vou ficar mais um pouquinho ainda, se alguém quiser botar comentário, se alguém quiser falar alguma coisa, abrir o áudio, agora a gente fica aí livre para a conversa mais informal, ok? Eu vou sair para vocês falarem mal de mim agora, até mais. Impossível. Abraço, Pedro. Abraço. Tchau, tchau. Aí, né? Ainda tá baixinho. Não, tudo top. Antes e depois, é mais como tem sido desde o início dessas medidas de proteção. Ah, mas eu tinha saído aqui.